eu faço uma analogia com um herói, assim, porque né, é a pessoa que tem que conhecer um pouco de tudo, né? Precisa conhecer um pouco de código para argumentar com dev, precisa conhecer um pouco no meu caso aqui, que eu trabalho em instituição financeira, conhecer um pouco de legislação, porque é um produto altamente regulado. Sim, verdade. Precisa conhecer de marketing, precisa conhecer do cliente, do concorrente. Então, você não chega na empresa, ou às vezes até alçado a cadeira de PM, tendo toda essa amplitude de conhecimento. Difícil. É difícil. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre bastante coisa, na verdade. A gente vai falar um pouco de carreira de produto, sobre fintech e até sobre alguns assuntos aqui mais ligados à eficiência. E o nosso convidado especial de hoje é o Norberto Martinez, que é executivo de produto do PicPay. Norberto, seja muito bem-vindo ao Mesa de Produto. Ô, Farina, eu agradeço aí o convite, obrigado aí a todo o time da PM3. Ansioso aqui por esse papo. Pô, tô ansioso também. O pessoal que assiste a gente sabe que a gente geralmente troca uma ideia aqui antes de começar e a conversa preliminar aqui com o Norberto foi super bacana, então já tem vários temas aqui para abordar com ele. Primeiro, contextualizando um pouco, né? A gente estava conversando sobre a tua posição hoje no PicPay, né? Que é mais distante ali da ponta, né? Então, você lidera pessoas que lideram líderes até chegar nos PMs e tem várias questões com isso de comunicação, etc. Mas acho que vale a gente abrir esse papo sobre um tema que você falou que você estava estudando mais e tal, que eu acho que é pouco explorado em produto, que é a eficiência. Né? Como é que tem sido esse estudo de eficiência? Como é que tem sido a aplicação disso na prática? Eu tenho estudado o tema, Farina, com o objetivo de como é que eu posso ajudar meu time a ser mais eficiente. E aí também passa por o que eu preciso fazer para isso acontecer. Então, eu tenho lido um pouco a respeito como eu melhoro meus direcionamentos para o time, né? Comentei aqui, recentemente até li um livro bastante interessante aqui sobre comunicação eficiente. Fica a dica aí para o público, chama Brevidade Inteligente. E esse livro me ajudou a refletir sobre a maneira como eu me comunico, tanto para cima quanto para os meus pares e líderes e liderados. E eu tenho prestado muita atenção de passar a mensagem correta, passar o direcionamento correto, de forma mais direta também, né? Eu tenho pensado também um pouco na forma, porque a forma também precisa ser convidativa, né? A nossa mensagem como líder compete com a mensagem que os nossos liderados são impactados na rede social. É verdade. Campanhas de marketing. Então, isso nos obriga a ser tão sexys, vamos dizer assim, como a rede social como o marketing E eu já tenho visto bons frutos usando técnicas que me ajudam a ser mais straight to the point, mas também com uma forma mais modular ali, até com alguns gatilhos mentais, sabe? Na área de growth se usa muito os gatilhos mentais. Eu tenho tentado utilizar isso para me comunicar com a minha equipe. Pô, super bacana. Quando eu penso em brevidade, acho que eu penso nesse risco, assim, né? De às vezes você falar muito pouco e as pessoas não entenderem e ficarem depois pensando assim, nossa, o que será que o Norberto queria? O que será que ele quis dizer? Como é que você faz isso, assim, para não ser tão direto ao ponto das pessoas também depois não entenderem nada ou acharem também assim, ele passou a orientação ali, mas não achei isso tão legal também, né? Porque, bem da verdade, boa parte do produto... Boa parte não, mas tem uma parte do trabalho de produto que é chata mesmo, né? Que não, tem que fazer, né? Mas não tem muito... Olha, às vezes ser breve, simplificar e passar a mensagem é muito mais difícil e toma muito mais tempo do que escrever um longo e-mail, né? Tem aquela história do cara que escreveu um longo e-mail e começou pedindo desculpa porque não teve tempo de escrever o curto, mais curto, né? É verdade. Então,
assim, toma tempo, a gente precisa investir tempo e precisa estar atento a esse tipo de coisa. O que pode ser um gap na tua comunicação e que você precisa trabalhar dentro desse texto ou dentro do teu speech lá pro time, para que seja conciso e tenha o conteúdo necessário, assim. Porque são os dois lados da mesma moeda. Se você acaba falando muito ou escrevendo muito, né? Cada um pode pensar aquilo que quer dentro do texto. Ou dentro da conversa. E aí o risco putz, você não conseguiu direcionar exatamente teu time para aquilo que você deveria fazer. E aí é mais um problema teu como líder do que do liderado. Então, sim, acho que tem um risco. Acho que comunicação e comunicação eficiente é uma arte, né? Tem um pouco de técnica, mas tem um pouco de arte também. Eu lembro uma vez eu recebi um feedback de um liderado meu direto, que ele falou assim, às vezes você me explica uma coisa, eu já entendi, aí você continua explicando e, cara, eu já entendi, tá tudo bem, não precisa explicar de outra forma. E aí eu percebi que eu tava sendo prolixo, né? Nessa de... Eu era um líder recente também, né? Foi logo quando eu fiz a transição para liderança. E tinha muito essa questão de assim, eu preciso garantir que o meu time entendeu. E aí eu ficava explicando várias vezes a mesma coisa, às vezes até em one-on-one. E ele falava, cara, eu já entendi, pode seguir, assim. Eu falava, bom, beleza, vou seguir. E tem muito... É impressionante quanto mais a gente vai para a liderança, né? Mais eu cheguei a diretor também, e assim, o quanto o nosso trabalho vai sendo um percentual cada vez maior de comunicação, né? Comunicação, orientação, balizar o time, né? E, enfim... Como é que você lida com isso, assim? Aliás, primeiro uma curiosidade. Você sente falta de botar a mão na massa, assim? Olha, eu vou te falar que eu não sinto falta porque, eventualmente, ali a gente precisa... a gente precisa entrar um pouquinho e colocar a mão na massa. E eu acho que é legal também... Putz, na verdade, às vezes é a parte fã do dia, né? Eu sentia falta. Eu sentia falta. Por isso que eu te perguntei, quando eu estava mais em diretoria, assim, aqui na PM3 a gente tem um time mais enxuto, então eu acabo colocando a mão na massa no dia a dia, mas eu sentia falta, às vezes, de estar muito em reunião com o executivo, etc. Eu falava, queria estar falando mais com o cliente, queria estar mais na rua, né, pesquisando e tal. Eu gosto bastante de trabalho. Mas voltando à questão da comunicação, assim, né, o quanto que existe essa tua parte, né, de comunicar, mas existe a coisa chegar em ti também, né? Quanto mais distante a gente está da ponta, mais a gente começa a ter alguns pontos que a gente não sabe muito bem a informação. Como é que você garante essa volta, assim, né? Como é que você capacita ou cria mecanismos para o time também, para a informação chegar em ti? E vou até adicionar mais um ponto, assim. Às vezes a gente até cria meios para acessar o time todo, principalmente o time da base, mas o receio do time em falar com alguém da liderança trava a mensagem não chega. Verdade. O que eu tenho construído ao longo da minha carreira, Farina, eu tento moldar a visão do que é o líder para um PM, para um TM, para a squad, né? O líder, ele não tem que ser encarado como o chefe que vai, eventualmente, vai dar um feedback mais duro, por isso você vai ter receio de compartilhar alguma informação ou alguma dor mais sensível. Mas eu tenho tentado trabalhar com um time que o líder é um enabler das tuas entregas. E você precisa vê-lo dessa forma e usá-lo dessa forma, né? Muitas vezes a gente só sabe do problema quando ele já está dado e não tem mais o que fazer. Quando isso acontece, eu tento orientar o time no sentido, agora, famoso ditado, a Inês é morta. Mas se você tivesse me acessado antes, sem o receio, talvez eu pudesse te ajudar. E o lance é eu, como líder, ajudar o time, não o contrário, né? Porque os times que fazem as entregas de valor e a gente está na posição de liderança para ser um enabler. Então, eu tento manter os fóruns recorrentes, né, com o time para ter o espaço para acontecer, mas tento trabalhar também o mindset para as equipes entenderem que eu sou um facilitador para eles e um consultor. Porque no limite,
Um PM lá, ele tem lá um investimento da empresa de 3, 4, 5 milhões no ano que a empresa está investindo. E eu peço para os PMs refletirem assim, se você pegasse 3, 4, 5 milhões do teu patrimônio e fosse abrir uma startup, você se sentiria confortável em ser dono de todas as decisões, não consultar ninguém e colocar o teu asset em risco? Tanto é que muitas startups contratam consultores, Sim. contratam conselheiros por hora para ter esta visão diferente ou de alguém mais sênior. E a empresa, quando você está num contexto de uma empresa, principalmente empresas maiores, a empresa te dá isso. Uhum. E o que eu tento exatamente passar essa mensagem. Utilize esse asset que a empresa te entrega para potencializar as tuas entregas, a tua carreira, e não o contrário. Porque quando você estabelece isso, eu acho que fica Cara, o win-win fica claro para todo mundo. Cara, eu adoro essa visão, assim, né? Você tem... eu converso com muitos PMs e falo assim, não tenho muita autonomia. Eu falo, cara, muitas vezes você tem um time de 3 a 5 milhões por ano, custa esse time, e a empresa te deu esse time, né? O que a empresa espera em troca? Né? Que esses 3 virem 6, virem 8, virem Sim. 10, virem 15, né? Pode ser que tenha um ano ali que você foi mal, esses 3 viraram 2, né? Fez apostas erradas, mas no geral, acho que poucos PMs têm essa visão. Né? Você acha que isso é uma coisa mais de fintech, assim, ou não? Em outras empresas deveria pensar assim também? Porque... Eu acho que em todas as empresas a gente tem espaço para pensar assim. Porque a fintech é mais direta, né? Assim, você está criando produtos Sim. financeiros, é mais fácil, eu acho que é um pouco mais fácil. Não tenho tantos anos de experiência em fintech quanto você, eu tive menos tempo, né? Mas acho que é um pouco menos complexo você fazer o cálculo de ROI de um time, de uma iniciativa, principalmente quanto mais perto do produto financeiro você tiver. Mais em plataforma, né, integrações, base, etc., é mais difícil. Mas ali na ponta, né, fala, cara, você lançou isso aqui, foi usado dessa forma, a gente teve esse spread, etc., deu esse ROI, né? Mas você acha que é uma coisa... Não precisa ser fintech para pensar dessa forma. Não. Principalmente este mindset de acessar teu líder como o teu consultor ali, ou teu conselheiro Verdade. No limite, né? Eu acho que é aplicável a qualquer empresa. É uma mudança de paradigma, porque o chefe, durante décadas, talvez até centenas de anos, era o chefe. Né? Mandou... É a pessoa que demite, né, cara? Esse é uma força, é um poder muito grande. Você fala, pô, se eu errar muito, o Norberto vai me cortar, cara. Né? Então é melhor eu nem falar com ele, mas aí é que você vai errar, né? Exato. Né? Poxa, me dê a oportunidade de te ajudar. Sim, né? Verdade. Eu lembro muito parecido com essa visão, né? Uma vez eu escutei uma história, não foi comigo que aconteceu, eu nem sei se é anedota de livro ou se é uma história real, assim, né? De uma pessoa, de um fundador que perguntou para um líder da empresa, falou assim, se você fosse começar uma empresa hoje, você levaria todo o seu time? Né? E aí o líder falou assim, não levaria. Ele falou, então se você não levaria para sua empresa, por que você trouxe para a minha, né? Exato. E aí fica aquela coisa assim, tipo, nossa, acho drástico quando a gente pensa que são pessoas podem ser desenvolvidas, podem ser, claro, né? Às vezes a pessoa não está num momento bom, pode ser desenvolvida. Acho a história um pouco extremista, mas do ponto de vista de dinheiro, é exatamente isso. Se eu te desse 3 milhões, 5 milhões por ano, essas são as coisas que você ia construir? Você acredita mesmo nisso que você está fazendo? Aí a pessoa fala, não acredito. Então por que você está fazendo? Às vezes a resposta é assim, porque eu fui obrigado. Né? E às vezes, cara, muitas vezes... Às vezes carreira, mesmo. Até como diretor, a gente toma top-down. Às vezes... Sim. Não tive muita voz, tive que fazer, é isso. Mas a gente tem mecanismos e experiência para conter danos, né? Exato. Às vezes você vai numa aposta e fala, eu não acredito muito nela, mas já sei quais são os riscos, vou conter os danos e vou segurar um pouco os riscos aqui. Mas essa visão de você estar trabalhando com as fichas, com o dinheiro da empresa, eu acho super bacana. Ainda nessa questão, né, das pessoas não falarem, assim... O que você vê que mais trava as pessoas falarem contigo? Assim, você acha que é medo? Você acha que é uma tentativa de surpreender, às vezes? Ou de não querer incomodar? O que você tem visto de... Eu acho que tem
o componente do não querer incomodar, e tem a componente do receio, né? De falar uma besteira, assim. Falar uma besteira, ou vou perguntar uma coisa pro meu chefe, ele vai achar que é muito básico. Tá. É óbvio que a gente sempre encoraja a acessar quando você já estressou bastante o tema, né? Porque no final porque senão é só trazer para o teu chefe tomar todas as decisões e você só executa. Não é isso que a gente quer. O que a gente deseja, e eu particularmente reforço lá pro meu time, entendam o problema, entendam a situação, o contexto, né? Façam um deep dive, é importante você mergulhar no assunto. Você que é o especialista. E me use, porque eu vou ter outro ponto de vista do teu problema, eventualmente. Não adianta você me pedir ajuda para entender a especificidade, porque eu não vou ter a profundidade que você tem. Mas eu vou ter outras visões, né? Eu vou ter uma visão mais de cima, eu vou ter uma visão de outros produtos, como isso se conecta com a empresa como um todo, tá? Então, é nesse sentido de compor que eu acho que é difícil, mas que a gente precisa tentar ajudar o time cada vez mais, para esse pensamento de compounding, compor o conhecimento, assim, ao longo da jornada, tá? E aí eu acho que isso também tira um pouco do medo, porque você tem um medo de não acessar teu chefe porque você acha que você deveria fazer tudo. Pensa que o teu líder, não vou chamar de chefe, o teu líder, ele tem outra perspectiva. Tem, às vezes, mais anos de experiência que você, ou até vezes tem os mesmos anos de experiência que você, mas veio de outra indústria. Isso já te coloca um outro ponto de vista, pode ser muito complementar ao teu. É verdade. E como você falou, né? Você está em outros fóruns, né? Você está ali em cartões hoje. Estou em cartões. Então, você está falando com o pessoal de B2B, que você está falando com outras pessoas, né? Com outras verticais. Exato. Que, às vezes, o PM ali da ponta nem sabe o que está acontecendo lá, mas você sabe. Exato. Porque você está nesses fóruns, né? Então, você fala, não vai por esse caminho, porque isso vai conflitar com o outro lado do B2B, vai conflitar com esse, vai conflitar... Vamos por esse outro caminho que vai ser enabler de outras áreas. Exatamente. Né? E aí, isso acaba sendo, né, sendo legal até para ti em reuniões com os teus pares, né? Não tem, o PM não faz ideia de como é ruim para um diretor saber as coisas numa reunião de diretoria. Cara, a vergonha que a gente passa, né? Tipo, a informação tem que chegar pra gente. Fala com a gente, porque se a gente chega numa reunião e descobre por um par nosso que tem uma coisa errada na nossa área... Cara, não deixa seu líder ser pego desprevenido nunca. Nunca faça isso. Porque pra gente é super ruim, né? É uma boa recomendação, assim. Cara, e já me aconteceu, assim, já deve ter acontecido contigo também, né? Alguém de outra área fala, não, mas lá na tua área tá com tal problema. Aí você não sabe, você tem que falar, tô averiguando. Eles falam, pô, não sabia, né? O pessoal tá resolvendo, né? Não, o pessoal tá nesse momento ali olhando. Cara, e às vezes a gente sabe que o par fez... né, para alfinetar mesmo. Também, né? E a gente acaba tendo que lidar com esse tipo de coisa. Então, assim, a informação precisa chegar, né? Sim. O pessoal não pode ter medo de levar. É claro que dosando, né? Assim, a pessoa não vai te tirar uma dúvida contigo de como fazer um discovery, porque óbvio que tu sabe fazer, mas, tem outras camadas para a pessoa tirar essa dúvida. Mas estratégia, direcionamento, etc., eu sou super a favor também dessa abertura, né? Um outro ponto, né, que eu queria abordar contigo também, que a gente estava conversando aqui, já que a gente está falando nessa questão de comunicação, né, e de abertura, é o ponto da disciplina, né? Você é um praticante de Kung Fu, né, há alguns anos ali também, a gente estava falando sobre artes marciais. O que você traz disso, né, pro seu dia a dia? Pois é, bacana aí você tocar nesse tema. Pratico Kung Fu há 6 anos, quase 7 anos. Que legal. Fiz quando era criança e voltei agora, depois de adulto. Pô, legal. E acabei levando aí esposa e filha também você levou a família toda. A praticar. O Kung Fu, para mim, é uma baita escola. Tá? Primeiro que a arte marcial, no geral, e o Kung Fu em especial, tem uma questão de disciplina muito forte. Tá? De você... ser disciplinado com o seu corpo, ser disciplinado com o treino, estudar, respeitar, né? Que às vezes
é um atributo que na nossa sociedade às vezes é negligenciado, né? É o respeito e com todo mundo, né? Não só com os teus mestres, mas também com os teus colegas ali de treino. Porque cada um está num determinado estágio e você precisa respeitar o tempo e as limitações, inclusive físicas, de cada um. Então, isso é muito legal. E o outro é estar aprendendo constantemente, assim. Constantemente a gente tem um novo movimento para aprender, no Kung Fu a gente chama de katis, né? Uhum. Então, constantemente você está aprendendo um novo kati, então você está sempre voltando para um estágio de muita humildade. Porque quando você começa a aprender, parece que você está no primeiro dia de aula do Kung Fu. É impressionante conforme a gente vai avançando em carreira, em idade, como a gente se desacostuma com a posição de aprendiz, né? Com a posição de não saber nada. Né? A gente começa a ficar incomodado quando a gente não sabe nada. E aí a gente foge do que não sabe e fica só no que sabe. É verdade. E eu quis trazer esse ponto porque, assim, eu sou um grande admirador de artes marciais também. Acho que pratiquei muito menos do que gostaria, por muito menos tempo de vida do que gostaria, mas eu admiro bastante. E acho que essa questão da disciplina, né? Primeiro, depois a gente volta para a questão do aprendizado. Essa questão da disciplina está diretamente ligada à eficiência, né? Também. Você treinar, se capacitar e saber assim, saber o que você vai fazer bem, o que você não, o que você precisa aprender e como é que você usa os seus próprios recursos. O recurso que a gente tem é tempo, né, basicamente, Sim. né? Então, como é que a gente usa o nosso tempo para aplicar onde a gente vai fazer bem e pedir ajuda onde a gente sabe que vai precisar, né? Como é que você traz essas coisas no dia a dia, assim, do Kung Fu pro time, assim? Não, com certeza. Eu sou... quem trabalha comigo sabe que a disciplina é algo que eu pego firme, tanto para ter os rituais, né, com as equipes, com os liderados, que eu acho importante você ter disciplina e ter os pontos de contato para executar, mas também disciplina no tratamento do dia a dia. Vou resolver um problema, como é que eu, de forma disciplinada, organizo e defino bem o escopo do problema, entendo as causas raízes e vou atuando ali do maior para o menor causa, né? Do maior para o menor impacto. E também toma energia você ser disciplinado. Uhum. Né? Tem um economista que faleceu faz pouco tempo, Daniel Kahneman. Ele escreveu o livro lá, o Rápido e Devagar, né? Ele foi Nobel de Economia aí por estudar economia comportamental. E, basicamente, no livro dele, ele diz que o cérebro tem dois modos, né? Uhum. O modo rápido e o modo devagar. O modo rápido, ele é intuitivo e foi desenvolvido há centenas de milhões de anos. Então, é para tomar decisão rápida, a manobra que você faz no carro para desviar de um animal passando na rua. E o modo lento, que é o modo racional, não tem mais de 200 mil anos desenvolvido no cérebro humano. E esse modo, ele toma muita energia, porque ele requer que você racionalize as coisas para tomar boas decisões. Frequentemente, o ser humano usa o modo rápido para tomar decisão, porque o cérebro é preguiçoso. Ele economiza energia, né? Ele quer economizar energia. A disciplina te ajuda a você sair dessa cilada, de tomar decisões rápidas e intuitivas. Ela te ajuda a você a disciplina te ajuda você a parar e racionalizar o problema ou a decisão que precisa ser tomada, para que você tome a melhor decisão com base nos dados e nos fatos que você tem à mão. Tá? Então, esse é outro aspecto que eu tento trazer para o uso da disciplina. Você racionalizou de fato o teu problema ou você só está reagindo a um estímulo? Se só está reagindo a um estímulo, pode ser que você... Cara, na melhor das intenções, você está tentando resolver o problema. Mas teu outcome não vai ser o melhor possível. Você está só desviando do animal da estrada, né? Você não está pensando, como é que eu evito... Você tocou num ponto ali, né, de
beleza, eu vou racionalizar essa decisão e tal. Você falou de dados, né? Que acho que ainda é um problema, né? A gente está há tantos anos falando de decisão baseada em dados e a gente ainda tem um problema de eficiência da decisão, inclusive por olhar dados, assim. Queria que vamos falar um pouco disso, assim. Como é que você tem visto essa questão da decisão baseada em dados e por que será que... Cara, faz mais de 10 anos que a gente fala de data-driven, né? E ainda é um problema, né? Por que não resolvemos isso ainda? É um bom ponto, Farina. Eu penso muito a respeito, assim, e não tenho como fugir do aspecto estrutural, assim. Eu acho que o ensino de matemática, a formação matemática do brasileiro é, na média, muito pobre. Tá? É muito... A gente não é drivado para pensar de forma numérica, assim. Não né? mesmo. E eu acho que isso acaba se refletindo depois na vida adulta, na vida profissional. Né? O Brasil forma, por exemplo, muito menos cientistas engenheiros ou cientistas de exatas do que das áreas de humanas. Então, isso é reflexo da nossa organização social. Então, eu acho que, assim, como conceito data-driven, acho que ninguém duvida, né? Que é importante. Sim. Mas a execução, para ter uma boa execução, ela necessita que as empresas capacitem mais os teus funcionários do que em outras partes do mundo. A gente tem, né? Você mencionou que tem uma filha, quando você falou do Kung Fu, eu tenho 2 filhos também em idade escolar. E realmente começa na base, né, cara? Eu vejo a galera... A sua filha tá em idade escolar também, não? A minha mais nova tem 9 anos, tá na 5ª série. Então, e aí a gente... quando você vai procurar um colégio para um filho, cara, a dificuldade que é de achar um colégio bom, né? E realmente que tenha essa base. E o quanto que isso se reflete, né? Como líder, eu já vi apresentações que eu falo, cara, a pessoa está defendendo um embasamento de dados, mas faltou conhecimento estatístico para saber que não é isso que está escrito ali. Sim. Né? E aí, como é que você faz? Você tipo, volta para a prancheta, amigo, tá errado isso aqui. É o que tem que fazer, óbvio, né? Não vai tomar a decisão errada só porque você não quer magoar a pessoa, mas vocês têm investido nisso, assim, tem feito umas rodas de dados, chama a galera de dados, geralmente o pessoal da área de dados vai ter mais maturidade para ensinar os PMs. Como é que vocês têm feito essa ponte para fechar esse gap por lá? Assim? A gente tem investido em capacitação, a gente tem investido também em usar aqueles mais proficientes para espalhar o conhecimento, né, across a organização, né, para toda a organização, e muito no dia a dia, assim, com provocações, com perguntas. Sim. De fato, coisas do tipo, essa comparação que você faz aqui, ela é comparável? Você tá trazendo uma comparação válida para explicar ou para justificar algum lift ou algum gap? Né? Eu tive um professor no mestrado que na última aula dele, eu fiz mestrado em economia, na última aula dele, ele falou, se vocês tiverem que gravar uma coisa aqui de todo o meu curso, pense no contrafactual. Pensar no contrafactual o que seria a realidade sem a sua intervenção. Para você saber... Se você tem um bom contrafactual, você consegue fazer uma boa comparação. Sensacional. Cara, eu gostei bastante disso, assim, preciso pensar, na verdade. Vou voltar para a pergunta que eu tinha pensado antes, mas a gente pode voltar nisso depois. O que eu vi, né? Você falou assim, no dia a dia, de aproximar as pessoas... Lugares por onde eu passei, empresas com quem eu conversei, eu vi muito essa tentativa de aproximar o profissional de dados, o analista de dados do PM, né? Nessa expectativa de que, assim, a pessoa de dados vai cumprir com esse gap. E existe um gap em dados também grande, né? Que muitas vezes o analista de dados não entende de negócio. Sim. E aí a ideia pega o PM que entende de negócio, pega o analista de dados que entende de dados, bota esses dois para conversar e vai dar tudo certo. Nem sempre isso funciona, né? Mas, enfim... Até te perguntaria isso, o que você acha mais difícil, assim, ensinar negócio para a pessoa de dados ou mentalidade de engenharia ou ensinar dados e engenharia para a pessoa que tem mentalidade de negócios? Porque os dois são difíceis, olha, né?
essa figura essa posição de PM, a gente estava até falando aqui nos bastidores, às vezes eu faço uma analogia com um herói, assim, porque né, é a pessoa que tem que conhecer um pouco de tudo, né? Precisa conhecer um pouco de código para argumentar com dev, precisa conhecer um pouco no meu caso aqui, que eu trabalho em instituição financeira, conhecer um pouco de legislação, porque é um produto altamente regulado. Sim, verdade. Precisa conhecer de marketing, precisa conhecer do cliente, do concorrente. Então, você não chega na empresa, ou às vezes até alçado a cadeira de PM, tendo toda essa amplitude de conhecimento. Difícil. É difícil. Eu diria, sim, a resposta mais em cima do muro depende da pessoa. Depende, né? Depende da pessoa. Mas se eu tiver que falar assim, na média, eu encontrei mais facilidades de engenheiros, economistas entenderem de negócio e até um pouco de programação do que... Eu falo, minha formação é marketing, né? A minha também. A sua também? Também. Então, perfeito. Do que o cara se formou em comunicação, marketing, entender de matemática ali ou de uma boa comparação, ou bons estudos ali analíticos, né? Mas não é impossível, né? Eu diria assim, depende muito da pessoa. E a posição de PM, ela requer profissionais que sejam protagonistas da tua carreira, né? Da própria carreira, e sejam protagonistas no autoaprendizado também, né? Na autodidática. Com certeza. Porque a academia não vai te preparar para você saber tudo que você precisa saber. Então, você vai precisar buscar conhecimento aqui, como na PM3, você vai precisar ler. Sim. Né? Você vai precisar ler jornais, revistas, né? Você vai precisar estar muito antenado com tecnologia, inovação, né? Pode ser economia, você vai conseguir vender teu produto, inflação tal ou não, corroendo a renda das pessoas. Então, assim, é uma amplitude muito grande e não vou falar que é fácil ter uma formação, ser um PM completo, mas é extremamente instigante se tornar um PM. Eu vejo poucas posições na organização que são tão, sabe, intelectualmente instigantes. É verdade. Como a posição de PM. É verdade. Te força a saber sobre muita coisa, né? Para quem é generalista é maravilhoso, porque assim, eu sou formado em marketing também e eu me formei em 2006. Então, cara, nem se falava de marketing digital direito ainda. Tanto que o meu TCC foi uma campanha de marketing offline, praticamente, né? A gente fez outdoor, a gente fez roteiro de TV, assim, a campanha era totalmente tradicional. E aí me formo 2, 3 anos depois, o marketing digital explodindo, né? Inbound marketing surgiu, eu me formei em 2006, inbound em 2008, 2009, a HubSpot começa a falar de inbound. E fui trabalhar na RD, que era totalmente em marketing digital inbound, ou seja, já não tinha quase nada que eu tinha visto na faculdade, mas a base era a mesma. Né? Aí agora com inteligência artificial virou tudo de ponta cabeça de novo, né? Então assim, esse lance do autodidata, né? E não só o autodidata que assim, vou aprender sozinho, mas acho que vou conseguir fazer uma curadoria do que eu tenho para aprender e das fontes que eu acho que são mais confiáveis para me ensinar isso. Perfeito. Né? Esse negócio muda muito o jogo, né? E agora com IA também, né? Vocês provavelmente já estão usando IA, mesmo sendo um ambiente mais regulado, cartões, Banco Central, vocês já têm possibilidade lá de usar a inteligência artificial para algumas coisas, né? Como é que tem sido isso? A empresa, no caso lá do PicPay, a empresa vem investindo muito em soluções de IA, tá? Para atendimento de cliente, para construção de código, etc. E dentro do contexto de produto, a gente vem fomentando os product managers a usarem IA como a ferramenta de aumento de produtividade. Né? Eventualmente te ajuda a pensar sobre uma solução, sobre um negócio, sobre uma história, né? Utilizar a IA ali para conversar
às vezes te traz insights. É uma forma de você usar. A empresa ela disponibiliza para toda a organização uma aplicação de IA, de chat, né? Com vários algoritmos lá. Não é o ChatGPT. Tem o ChatGPT, tem o DeepSeek, a companhia, ela dá você pode escolher qual aplicação, qual modelo base você vai usar. E você pode trocar ali e ajudar, utilizar a IA para ter um delivery melhor, né? A gente tem também... todos os cuidados de compliance, naturalmente, etc. Sim, naturalmente. Que é mais difícil numa organização grande, né? Já é uma ferramenta própria, assim. A empresa cuidou para que ela tivesse uma ferramenta que acessasse o melhor da tecnologia com os guardrails necessários, né? Então tem uma camada proprietária ali entre você... legal. Exato. E exatamente com esse objetivo. E a gente tem forçado... O nosso grande target é fazer com que 100% dos nossos funcionários utilizem IA todos os dias. Que legal. Para alguma tarefa, para uma task específica, vai construir história, vai elocubrar sobre um modelo de negócio, né? Explore o que se faz no mundo a respeito disso, daquilo, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, etc. Tem algumas iniciativas para copilot de coding também, né? Geração de visionings de telas. A IA já entrega, quero fazer uma tela assim, assim, assado, com essa dinâmica, quero mostrar isso e etc. E a IA gera para você ali, ela materializa o que está na tua cabeça, né, em poucos minutos. Então, eu acho que é uma ferramenta fantástica para ganhar produtividade. Acho que... E assim, a função de PM eu acho que vai mudar muito ao longo dos anos em função da IA. Mas a IA não vai substituir o PM, não vejo este o caso, assim, porque o PM, toda a criatividade humana, né, todo o entendimento humano de contexto, eu acho que isso não é replicável. Mas o PM que souber usar muito bem a IA, ele vai se destacar. Quem estiver na fronteira desse conhecimento vai se destacar. Vai ser um profissional com altíssima empregabilidade. Nossa, com certeza. Cara, eu tenho usado bastante. Eu tenho usado muito para julgar o meu trabalho. Né? Você faz uma primeira versão ali sozinho, manda, e aí você tem que tomar esse cuidado de construir prompt, porque a IA ela tem um certo viés de te aplaudir, né? De gostar do que você manda. Independente do que você manda, fala, claro, muito bom, tipo, ela tá sempre querendo te encorajar. Então você tem que tomar um cuidado no prompt, falar, não, quero que você critique de maneira objetiva, o que eu não tô vendo aqui e tal, vou te mandar o meu trabalho abaixo, quero que você me diga o que eu não tô vendo, o que não tá bom. E aí veio, né? Mas eu uso, cara, até para coisas pessoais. Esses dias queria mudar meu treino da academia. Falei, tô fazendo esse treino aqui, o que eu posso melhorar com esse objetivo, isso. E vieram umas ideias legais. Então, acho que é um assistente, né? Acho que... Sim. Como é que a gente faz a IA trabalhar pra gente, não a gente pra ela, né? Que a gente pra ela é o que a gente não quer. Porque talvez... em algum momento ela tem a capacidade de fazer a gente trabalhar para ela, mas acho que a ideia não é essa. Não. Né? E vocês têm usado nos produtos também, né? Você falou que está usando ali atendimento ao cliente, mas uma área que já usa IA há muito tempo é risco de crédito. Né? Não a IA generativa ChatGPT, mas já usa machine learning, já usa uma série de coisas, riscos, né? Seguro, etc. O pessoal acha que surgiu com o ChatGPT, IA, né, cara? A IA já está aí há muito tempo com modelos, né? O pessoal às vezes restringe a IA para IA generativa, mas não, né? Tem toda a IA probabilística que é utilizado aqui em modelos de crédito. E marketing também, propensão à contratação em algum produto, ou na cobrança lá, propensão à recuperação. Então, ela já está aí. O setor financeiro utiliza há bastante tempo, acho que talvez seja o mais desenvolvido. Mas o mercado como um todo já usa instrumentos aqui de machine learning há bastante tempo. Só que agora está potencializado, agora você usa no teu dia a dia, você faz o teu roteiro da viagem assim, você monta a tua mala
com a IA. Então, ela está muito mais permeada no dia a dia. Eu tenho um assistente de bagagem, cara. Como eu venho muito para São Paulo, eu tenho um assistente de bagagem. Ele já olha a provisão do tempo, já olha umas coisas e fala, ó, quantidade incrível. de cada item. Eu treinei o GPT para isso, especificamente. Fantástico. E outra coisa que eu queria te perguntar, sobre IA ainda, né? Você está envolvido ainda em processo seletivo? Acho que de PM não, né? Mas de GPM? Alguns eu participo. E você pergunta de IA, você já colocou perguntinha ali de o que você pergunta? Se puder, não precisa entregar o gabarito da resposta, mas qual que é a pergunta, geralmente? Não, no geral, eu tento... eu não faço pergunta direta, você usa, né? Eu geralmente coloco dentro... Me fala um problema aqui que você resolveu... Como, e aí ao longo da resposta eu tento puxar, não puxar, né, geralmente, mas tentar entender se essa ferramenta já está no modelo mental da pessoa, assim, se ela... Porque se eu falar, você usa IA, não, já uso todo dia. Mas eu tento capturar dentro de um contexto específico. Sim. Se isso emerge. Porque, assim... No tem atual, que vir da pessoa, tem que vir da pessoa. E no atual cenário que a gente tem, que a IA tá tão disponível assim, tem que vir de forma natural. Porque quem não menciona de forma natural é porque ainda não está usando, assim. É verdade, é verdade. É muito parecido com entrevistar cliente, né? Você pergunta para ele, você usaria? Usaria, claro. Cara, não usaria, né? Mas eu tenho visto já aparecer em processo seletivo. É impressionante como processo seletivo e avaliação de desempenho orientam toda a educação do profissional, né? Quando começa a ser cobrado por aquilo, a pessoa vai lá e procura um curso. Você fala, não, você precisa melhorar a sua comunicação. A pessoa vai lá e vai fazer um curso de comunicação. E aí é isso, no começo, vamos dizer, de ChatGPT, né? Da generativa. O ChatGPT 2022 ali, né? O modelo 3, mais ou menos, acho que é março, abril de 2022. Todo mundo ficou maravilhado, mas ninguém sabia ainda usar aquilo. E foi só quando começou a aparecer as empresas começaram a exigir o uso que a gente viu a galera falar, pô, eu preciso aprender esse negócio. Né? E, infelizmente, tem isso, né? Assim, acho que a maioria das pessoas ainda espera ser cobrada para ir atrás, mas a gente vê muito isso aqui na PM3 como empresa de educação, né? A gente vê muito assim, cara, quando surge alguma coisa nova, tem a galera que é early adopter, que quer saber daquilo, e tem a galera que só vai querer saber daquilo quando começar a cobrar. Né? E isso não é um modelo muito eficiente também. Né? O ideal é a gente se adiantar. Né? Cara, muito bacana, Norberto. A gente já está se encaminhando para o nosso encerramento aqui. Queria fazer uma pergunta final que eu gosto de fazer aqui para todos os nossos convidados. De tudo que a gente falou, né? Se a pessoa tiver que memorizar, tiver que levar uma última regra de ouro aqui de toda a nossa conversa sobre eficiência, sobre produtividade, qual que você acha que é essa recado final aí? Poxa, olha, eu vou ficar com a mensagem de seja intelectualmente inquieto. Né? Legal. Se desafie, sente no banco do aluno e vai aprender, né? Das diversas formas aqui que hoje estão disponíveis. Aprenda, estude, aprenda com os outros também, porque é importante. E vou colocar uma pitadinha ali. Encare ali teus gestores como teus consultores, teus coaches, teus conselheiros. Entenda a tua squad como uma empresa e com esse propósito de te potencializar as tuas entregas, né? Tua geração de valor. Então, acabei deixando 2. Cara, muito legal, muito legal. Mas acho que resume o nosso papo aqui. Um de carreira e um de vida, né, cara? Que a questão de ser intelectualmente inquieto é excepcional, cara. Acho que não poderia concordar mais, assim. Obrigado pela dica. Obrigado, Farina.
Pessoal, para você que acompanhou a gente, que gostou do episódio, não esquece de deixar o seu like aqui se você está vendo no YouTube ou deixar suas 5 estrelinhas no Spotify, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente e a gente disseminar a palavra aqui da eficiência, da produtividade, da disciplina para as pessoas. Tenho certeza que todo mundo só tem a ganhar com isso. Não esquece também de assinar o nosso canal se você ainda não assinou, porque conteúdos como esse aqui a gente está lançando praticamente toda semana e vai ser super bacana ter você com a gente, legal? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.